Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lucrando Agora Tip com os melhores palpites para essa segunda-feira aí, dia 7/4 de 2025. Tem alguns jogos interessantes que dá para utilizar e a gente vai estar mostrando os melhores palpites. Mas então peço, se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque tem vídeo todos os dias, 2 vídeos por dia aí, 1h da tarde com os melhores palpites e às 19 horas, 7 horas da noite com os melhores bilhetes para você, beleza? Se inscreveu, deixou o like paloso, comentou, compartilhou com seu amigo aí que gosta de apostas esportivas, de fazer bilhete aí, de fazer sua pule. Então bora agora para os melhores palpites. Começamos pela Liga Argentina. Temos aqui o Tigre, que é o primeiro colocado aí, vai enfrentar o Newell's Old Boys. Para esse confronto aí, o Tigre é favorito. Dos últimos 5 jogos em casa, ele venceu 4 e perdeu apenas 1. E esse jogo ele conseguiu marcar. Então, como primeira opção, eu pego o gol antes dos 80 minutos, tá bonito. E como segunda opção, casa marca. O over 1,5 eu fico de fora, pois tá com uma odd alta, mas também é legalzinho, beleza? Mas essas duas opções é mais interessante. Placar exato para esse jogo, eu vou a favor do Tigre. Múltiplo placar exato, 1-0, 2-0 ou 3-0 Tigre. O primeiro colocado da segunda divisão da Espanha, o Elche, vai pegar o Ferrol. Esse confronto é interessante porque o Elche está sendo freguês do Ferrol. Tanto jogando em casa quanto fora de casa, os últimos confrontos, Ferrol ganhou. Só que dessa vez eu vou a favor do Elche. Casa marca como primeira opção, tá legal. Segunda opção, o under 3,5, que é um jogo under. Dos últimos 5 jogos, 4 deles foi abaixo de 2,5, então confronto muito under. Placar exato para esse jogo eu vou de multiplacares, 1-0, 2-0 ou 3-0 Elche. O Besiktas vai jogar fora de casa contra o Kasimpasa. Esse jogo, como primeira opção, eu busco o over 1,5, muito favorável. Como segunda opção, o gol antes dos 70 minutos é bonito também. Meu placar exato para esse jogo eu vou de empate com gols. O time do Besiktas anda entregando muito a paçoca em jogos importantes e vai jogar fora de casa. Acredito que seja um jogo duro aí, mesmo ele sendo favorito, eu vou empate com gols como placar exato. Pela Liga Portuguesa temos esse clássico aqui, Sporting vs Braga, às 4h45. Para esse confronto, como primeira opção, eu busco over 1,5. Como segunda opção, Sporting para ganhar um dos tempos está favorável. Últimos confrontos dele jogando em casa contra o Braga, ele levou a melhor, hein? E meu placar exato para esse jogo, eu vou a favor do Sporting. 2-1, 3-1 ou 4-1 com a opção multiplacares exatos. Pela Liga Italiana, a Napoli vai visitar o Bologna. Esse jogo é legal por conta que as odds estão parelhas. As casas estão colocando esse jogo como um confronto páreo a páreo. Principalmente que a Napoli, dos últimos 5 confrontos aí jogando fora de casa, ela empatou 3. Então vem de 3 empates seguidos a Napoli. Já em confrontos contra o Bologna, dos últimos 5 jogos, 3 deles também foram empates. Sendo 2 jogos seguidos aí recentemente na casa do Bologna. Então, um empate de 0-0 e outro empate de 2-2. Então, um confronto que vem empatando bastante quando a Napoli vai visitar aí o Bologna. Então, para esse confronto, eu vou no feijão com arroz. Eu vou a favor da Napoli. Handicap mais 2 aí para Napoli não perder por 2 gols de diferença. Segunda opção, gol antes dos 80 minutos, tá bonito. E meu placar exato, eu vou de empate com gols, porque a Napoli vem numa sequência ruim aí de 3 empates seguidos e vai jogar contra um time hostil, um time chato dentro de casa, que é o Bologna. Então pode sim acontecer um empate aí. Pela Liga de Israel, disputa pelo título, temos o Maccabi Haifa enfrentando o Hapoel Beersheva. Esse time do Hapoel vem sendo uma pedra no sapato aí do Maccabi Haifa, hein? Dos últimos confrontos aí, Maccabi Haifa empatou e perdeu 2.
mesmo jogando em casa e fora de casa também perdeu para o Hapoel, então confronto aí difícil para o Maccabi. Como primeira opção, eu pego o over 1,5, tá muito favorável. Bateu nos últimos 5 jogos, tanto dentro quanto fora de casa. Gol antes dos 70 minutos, como segunda opção, tá bonito também. Até um golzinho no primeiro tempo, dependendo como tiver o jogo no ao vivo, é bonito também. O placar exato é complicado, cara, é complicado. Eu vou a favor do Maccabi Haifa porque ele vai jogar em casa. Só que não estranhe se o Hapoel surpreender e ganhar do Maccabi Haifa, hein? Não estranhe não, porque dos últimos confrontos aí, Hapoel tende a ganhar, tende a encher o saco do Maccabi Haifa. Então para esse jogo eu vou de placar exato 2-1, 3-1 ou 4-1 com opção multiplacares exatos. Jogando fora dos seus mandos, o Newcastle vai visitar o Leicester, ok? Que tem o segundo pior defesa do campeonato. Para esse jogo eu vou a favor do Newcastle, apesar dele jogar fora de casa e Premier League sabe como é, né? Você olha para esse jogo, acha que vai ser um jogo feio, mas vai lá, o jogo tem 9, 10 gols aí e você se surpreende. Mas para esse confronto eu vou no feijão com arroz. Eu vou para o Newcastle marcar como primeira opção. Como segunda opção, se fosse arriscar, Newcastle para vencer um dos tempos, tá legal. E meu placar exato complica um pouco, porque se você olhar o retrospecto do Newcastle jogando lá contra o Leicester, na casa do Leicester, você vai ver que o Newcastle ganha sem tomar gols. E eu vou arriscar também dessa vez. Placar exato para esse jogo eu vou de multiplacares, 1-0, 2-0 ou 3-0 Newcastle. Acredito que Newcastle consiga ganhar sem tomar gols aí do Leicester. Claro que pode acontecer do Leicester fazer um gol, pode, cara, futebol é imprevisível, mas na minha percepção acho que ele não faça não. Pela La Liga temos o confronto dos desesperados. Temos aqui o Leganés que está na zona, primeiro time na zona de rebaixamento, enfrentando o Osasuna. O último confronto foi 1-1. Lá na casa do Osasuna, o Leganés conseguiu um empate e garantiu um pontinho lá na casa do seu adversário. E agora vai jogar em casa. Por esse jogo, cara, os últimos 5 confrontos bateu um golzinho aí. Então eu vou pegar gol antes dos 80 minutos como primeira opção. Under 3,5 aí como segunda opção. Mas caso saia um gol cedo, dá para pegar com odd alta esse under 3,5, hein? E placar exato, cara, esse confronto aqui é muito mais importante pro Leganés do que pro Osasuna. Eu tava pensando em buscar uma vitória do Osasuna com multiplacares 1-0, 2-0, mas esse jogo tá com cara de empate. Por conta que o Leganés vai buscar mais, ele precisa da vitória. Só que o Osasuna tem time para ganhar do Leganés. Então acredito que o Leganés faça um gol, o Osasuna vai lá e empate. Então eu vou de empate com gols aí para esse jogo aí como placar exato. Pela Liga da Bulgária, o Ludogorets vai jogar fora de casa aí contra o CSKA Sofia. Para esse confronto, eu vou no feijão com arroz como primeira opção, hein? O over 1,5 tá muito favorável. Como segunda opção, aí eu já começo aí um pouquinho a favor do Ludogorets. Fora a marca como segunda opção tá legal, e placar exato você vai de multiplacares exatos, hein, para ficar mais fácil de você acertar no seu bilhetinho. 2-1, 3-1 ou 4-1 Ludogorets. Pela Série B, o Atlético Goianiense vai fazer sua estreia contra o Atlético que tá chegando na Série B sua primeira vez aí, depois de uma campanha absurda na Série C. O Atlético subiu e vai pegar logo de cara o Atlético Goianiense, hein? Para esse confronto, eu vou a favor do Atlético Goianiense como primeira opção, caso a marca tá legal. Segunda opção, gol antes dos 80 minutos. Você pode pegar no ao vivo, vamos poder 20 minutinhos, 30 minutos, não sai o gol, aí você pega essa opção que vai estar com odd alta, top, hein? Placar exato para esse jogo, eu vou a favor do Atlético Goianiense. 2-1, 3-1 ou 4-1 com multiplacares, por conta que o Atlético é um time chato, cara.
quase que ele dá um susto lá na Copa do Brasil. Quem acompanhou, acompanhou. Então eu recomendo aí você ficar de olho nesse Atlético na Série B, porque ele vai surpreender, hein? Então eu acredito que ele faça um golzinho aí no Atlético Goianiense. Então bora deixar de enrolação e bora fazer nosso bilhetinho utilizando os jogos dessa segunda-feira. Bora lá! Maravilha, eu vou deixar para vocês esse seguinte bilhetinho aqui que tá bonitinho na minha visão, hein? Jogo do Besiktas para sair 12 golzinhos aí na partida, e o jogo do Braga Sporting aí, confronto direto, disputa pelo título aí, principalmente pro Sporting, precisa vencer para se distanciar. Então acredito que o over 1,5 tá bonito nesse jogo também, hein? Temos aqui um bilhetinho com odd bem razoável, dá para fazer aí. Então espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha!